Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, estamos aqui reunidos na Tua presença. Gratidão, Papai. Estamos ansiosos por estar na Tua presença, corpo presente. É verdade, Papai. Gratidão, Papai, por tudo que tem falado e tem trazido para nós como refrigério. Muito grato. Trazendo palavra de esperança, trazendo palavra de renovação, Muito grato. de fortalecimento, de consolo. Gratidão por tudo, Papai. Gratidão, Papai. Cuida, protege e guarde, Papai, todas as pedrinhas, todos os irmãos que não puderam estar aqui, espalhados, quatro ventos. Cuida de cada um, Papai. Sim, Papai. Que estejam protegidos debaixo, Papai, da Tua sombra. Sim, Papai. A sombra do Onipotente. Oh, Papai. E eles possam descansar e possam se alegrar, sabendo que Papai cuida de nós. É verdade. Fala conosco, Papai, nesta noite, que seja Tua falar, Papai. Sim, Papai. Nos ensina e nos oriente. Gratidão por tudo. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Amados irmãos, hoje, dia 3 de novembro de 2021, nós vamos abrir a palavra em Gênesis 24. Gênesis 24. Esse aqui é o consolo que eu queria mostrar para os irmãos a respeito da tranquilidade que nós não temos que estar preocupados com os inscritos, não temos que estar preocupados com nada disso, porque em Gênesis 24 diz assim, olha, Gênesis 24 Gênesis 24, 12. E disse, Yah do meu mestre Abraão, sê-me hoje propício e mostra tua benevolência para com o meu mestre Abraão. Eis que estou junto à fonte. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder, bebe, e também a teus camelos darei de beber, esta será a que designaste para teu servo Isaque. E assim sabereis que mostraste tua benevolência para com o meu mestre. Então, essa aqui é o segredo. O segredo é o seguinte: Yah que conduz a noiva para a fonte de água. Entendeu? Não é a gente, mas é o próprio Yah que vai conduzir a noiva para as fontes de água, né? Para as fontes de água. E as fontes de água é maravilhoso porque a gente sabe que é essas águas cristalinas
que está referida ali sobre a fonte de Siloé, né? As águas ali mansas, as águas tranquilas, né? As águas cristalinas. Então são essas, a noiva, ela vai ser conduzida até as fontes, a toda essa ministração que nós estamos fazendo, colocando no YouTube, colocando no Telegram, colocando no WhatsApp. Então a noiva, aquela que está inscrita ali para casar, inscrito no livro da vida do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, ela vai ser conduzida por Iau até as fontes de água, como nós vimos aqui, né? Como nós vimos aqui. E você vai ver, irmãos, hoje na ministração, que existe uma representação maravilhosa a respeito do ministério, né? O ministério de Elias com Eliseu, né? E você vai ver que tem um significado muito mais profundo esse ministério desses dois, que remete às coisas celestiais lá de cima, né? E você vai ver um momento interessante que a gente já fez esse estudo lá em Apocalipse, quando você vê uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, né? E essa estrela cai sobre as fontes de água. E ela cai sobre as fontes de água e condena as fontes de água como sendo fontes o quê? Para a morte. E a gente vai ver o personagem Eliseu, ele curando uma fonte de água, jogando sal nela e falando que aquela fonte nunca mais vai ser para a morte, né? Então nós vamos ver muito hoje a relação, e nós vamos começar, amados irmãos, em 1 Reis. Vamos abrir 1 Reis. Nós vamos hoje caminhar, vamos dar um descanso, vamos continuar caminhando. 1 Reis 19. Eu queria mostrar para os irmãos uma coisa interessante nesse 1 Reis 19. Nós lemos 1 Reis 19, só que não dá para falar tudo num dia, né? Então 1 Reis 19, 1 Reis 19 diz assim, ó. Essa passagem, 1 Reis 19, versículo 13, vamos pegar aqui, ó, versículo 9. Elias, fugindo de Jezabel, entrou na gruta, onde passou a noite, né? 1 Reis 19, 9. Lá ele entrou na gruta, onde passou a noite, e foi dirigida a palavra de Al nesses termos: que fazes aqui, Elias? O nome Elias é qual, irmão? Qual que é o nome verdadeiro de Eli? Hã? Alial. Isso mesmo, Alial. Significa o quê? Hã? Alial. Ial é o Altíssimo. Agora você entende, não é? Viu? Ial é o Altíssimo, e agora você entende. E o que está remetendo ali Elias com esse nome? A Ial, filho. A Ial, filho. Porque ele recebeu esse nome quando ele foi sobreexaltado. Mas o nome antigo dele era Ialcha. Mas ele recebe o nome acima de todo nome, e ele recebe o nome de Ial, forte e valente, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Ial, forte, Ial, forte. O que mais? Pai eterno, príncipe da paz. Lembra disso? Aí os Ialdim, os
falsos Yaldim, fala assim, não, aqui está falando do anti-Machia. Como que o anti-Machia vai chamar Pai Eterno? Como que o anti-Machia vai chamar Príncipe da Paz se ele faz uma paz de 3 anos e meio? Quer dizer, nem faz praticamente, né? Isso nem se considera. Como que ele poderia ser ali, se você lê o contexto que fala que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ali fala que Yahweh consolida o seu trono para sempre. Como que Yahweh vai consolidar o trono do anti-Machia para sempre? Nunca! Isso é ser como aqueles Yaldim ignorantes da época Papai Alcha, que não quer saber da verdade, prefere bater a cabeça na parede, mas não aceitar a verdade. Bater a cabeça na rocha, né? Então, quando a gente pega aqui, irmãos, eu queria o nome, porque vocês vão ver o entendimento. O nome Elias significa Yahweh é o Altíssimo, que o nome em hebraico é Ali-Yau. Ali-Yau significa Yau é o Altíssimo. E já o seu companheiro, que chama Alisha, que é Eliseu. É Eliseu. Alisha é a salvação do Altíssimo. Entendeu? A salvação do Altíssimo. Então, tudo isso vocês vão ver, vocês vão entender essa interpretação que o Pai nos dá hoje, o entendimento. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Vamos começar de novo no 9. Lá entrou na gruta, quem? Elias, onde passou a noite. E foi-lhe dirigida a palavra de Yahweh nesses termos. Que faz aqui, Elias? Ele respondeu, eu me consumo de ardente zelo por Yahweh dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua herança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu, e procuram tirar minha vida. E Yahweh disse, sai e fica na montanha diante de Yahweh. Ó, fica na montanha. Aí ele fala, eis que Yahweh passou. Um grande, impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Yahweh. Mas Yahweh não estava no furacão. E depois do furacão, houve um terremoto. Mas Yahweh não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas Yahweh não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma leve brisa. Uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto. Com o manto. Saiu e pôs-se à entrada da gruta. Aqui, primeira coisa é, Yahweh não estava aquelas representações da natureza, mas estava em algo suave, leve. É como as águas mansas do rio, qual? De Siloé. As águas mansas, as águas cristalinas que vêm agora no final dos tempos. E é ali que Yahweh está. Ele não estava naquele furacão, ele não estava no terremoto, ele não estava na chuva torrencial, mas estava na brisa, na calmaria, na tranquilidade. Está entendendo, irmãos? Então, quando ele viu que era Yahweh que estava ali, ele cobriu o rosto com o manto. Cobriu o rosto com o manto. Eu já ensinei isso para vocês quando a gente vê a questão do manto embebido de sangue, que trazia sobre aquele que está coberto proteção e o quê? E o quê? Proteção e autoridade. Autoridade. Então agora ele recebeu uma autoridade quando ele pôs um manto sobre ele para poder conversar com Yahweh. Aí vamos lá. Aí ele, vocês entenderam?
Agora ele pode conversar com Ial. Aí ele fala assim: quando Elias o ouviu, versículo 13, cobriu o rosto com manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Ial dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar minha vida. Ele falou a mesma coisa. Ial lhe disse: vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir, olha aqui, irás ungir Azael como rei de Arã. Irás ungir Azael como rei de Arã. Ungirás Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. Ungirás Eliseu, olha aqui o Eliseu aqui. Ungirás Eliseu. Foi o quê? Foi ordem de Ial. Ungirás Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meula, como profeta em teu lugar. Fala comigo, como profeta em teu lugar. Como profeta em teu lugar. Aí ele fala: quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Eliseu o matará. É uma representação aqui, irmãos. Eu já falei com os irmãos. Nós temos a palavra, veja bem, você vai marcar aqui e nós vamos lá em Zacarias 13. Vamos lá, Zacarias 13. Depois nós vamos voltar aqui. Zacarias 13. Essa palavra também já foi muito trabalhada no nosso meio, né, irmãos? E aqui ele fala assim, ó, versículo 7. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Diz assim: espada. Ah, será que é coincidência? Porque lá está falando: o que escapar de fulano, a espada de ciclano vai pegar ele. Se escapar desse ciclano, o outro vai pegar com a espada. Então vamos lá. Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Ó, e contra o homem, meu companheiro. Aqui nós estamos vendo aqui dois. Presta atenção, dois personagens. Eles andavam juntos. E o simbolismo aqui da espada é fazer separação. Separar um do outro. Esse é o arrebatamento de Elias. Ali veio o quê? Separou um do outro. Nós vamos ver isso ainda, né? Agora, vamos lá. Agora nós voltamos lá para 1 Reis 19. 1 Reis 19. Ele está falando ali que existe o quê? Um companheiro, né? Fala assim: espada, levanta contra o meu pastor e alcha. E contra o quê? O homem, meu companheiro. Quem? Mical. Mical é o companheiro do Machia. Entendeu? Companheiro do ungido. Machia, para quem não sabe até hoje, significa ungido. Machia significa ungido. Por isso ele fala assim: espada, levanta contra o meu pastor e contra o quê? O homem, meu companheiro. Aí a gente faz um link com 1 Samuel 2,35, que diz o quê? 1 Samuel 2,35 fala assim: olha, eu vou levantar um sacerdote fiel, que andará sempre na presença do meu Machia, do meu ungido. Vocês estão entendendo? Então, eles são inseparáveis, mas por um determinado tempo, eles foram separados um do outro, ok?
Então vamos voltar lá em 1 Reis 19. Nós vimos aqui, versículo 17. Ó, capítulo 19, versículo 17. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. A gente, na última reunião, nós fizemos o link dessa passagem com Ezequiel 5. Quem lembra? Sim. Ezequiel 5. Raspa a cabeça e raspa a barba. Lembra disso? Aí ele fala assim, olha, eu vou fazer o quê? Eu vou pôr espada atrás deles. É o link com esse aqui. E aqui tem uma particularidade. Ele fala assim, o que sobrar, o Eliseu vai passar a espada. Vai matar. E a gente lembra com o cavaleiro de onde? Apocalipse 19, que sai a espada da boca dele. Ou seja, aqui tem um grupo que é esses originais, é original, e ele é morto à espada do general. E ele é morto porque eles se rebelaram. Se rebelaram. Faz um link com quem? Com o filho de Davi que se rebelou contra o pai. Quem? Absalão. Absalão foi morto pela espada do general. Lembra disso? Tudo as conexões das escrituras, ok? Então vamos lá. 1 Samuel, 1 Reis, 19. Olha aqui. Aqui tem uma coisa interessante. Primeiro Reis 19. Diz assim: partindo dali, Elias encontrou Eliseu. Ó, encontrou Eliseu, filho de Safate, enquanto trabalhava 12 arapenes de terra. Ele trabalhava na terra. Ele trabalhava na terra. Ele próprio, no 12º, né? Ele mesmo no 12º. Aqui quando você fala junta de bois, em outra tradução. Em outra tradução está falando assim, olha. Eliseu trabalhava 12 juntas de boi. E ele estava no comando da 12ª. Ok? Elias passou perto dele e lançou sobre ele o seu manto. Passou perto dele e lançou sobre ele o seu manto. Lançou sobre ele o seu manto. E aí ele diz: Eliseu abandonou seus bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. Aí ele fala: Eliseu afastou-se de Elias e tomando a junta de bois, a imolou. Ó, imolou. Serviu-se de lenha do arado para cozinhar a carne e deu ao pessoal para comer. Aqui mostra claramente, irmão, o desapego dele. Mostra Eliseu desapegado com as coisas da terra. Vocês estão entendendo? Ele estava querendo era seguir Elias. E ali tem uma característica maravilhosa, é lançar o manto. Lançar o manto sobre ele. A gente está falando muito lá nós estamos falando, né? Yalcha, ele fez o quê? Ele passou o manto embebido de sangue para Mical. A gente está falando isso. Aí Mical fica com o aspecto que ele já é semelhança do Altíssimo. Agora ele fica parecendo com que imolado, porque ele está com o manto embebido de sangue. Então as conexões de Elias e Eliseu é com papai Yalcha e Mical. É uma representação aqui na terra daquilo que é celestial. Daquilo que é celestial. Uma característica nós já vimos aqui em Eliseu. Primeiro, é trabalhador. Estava trabalhando a terra. Estava trabalhando a terra. Segunda característica, é desapegado. Então logo Elias chamou ele,
Ele só pediu para despedir. Faz uma referência, inclusive, a respeito de você deixar para trás. Lembra disso? Quando fala assim, filha, isso está no Salmo 45. Esquece da casa do teu pai. Lembra disso? Sim. Lembra disso? Sim. Salmo 45 fala assim, filha, esquece a casa do teu pai. Deixa para trás. Aí ele continua. Aí ele fala assim, depois levantou-se e seguiu Elias na qualidade de servo. Na qualidade de servo. Na qualidade de servo. E uma coisa interessante foi o seguinte, Iau falou com Elias, vai lá ungir. Vai lá e unge. Vai lá e unge Elias no teu lugar. Para ser profeta no teu lugar. Vocês estão entendendo? Para ser profeta no teu lugar. Não foi uma condição, entendeu? De Elias. Mas foi uma condição de Iau. Iau que escolhe, irmãos. É isso que eu estou falando do início aqui de Gênesis 24. Porque Iau que escolheu a noiva para Isaac. E ela foi escolhida e conduzida até as fontes de água. Lembra disso? Nós falamos agora, Gênesis 24. Então, aqui também mostra que aquele que é levantado para ser alguma coisa é levantado por Iau. Por quê? Ele levantou reis, levantou profetas e mandou que Elias fosse lá ungir. Mas quem escolheu? Iau. Iau que escolheu. Lembra disso? E ali nós lembramos daquela passagem que fala assim, por mim governa os reis, né? Isso. Lembra disso? Sim. Aonde está isso? Está em Isaías. Por mim os reis são escolhidos, eles governam. Depois nós vamos ver essa passagem. Nós vamos ver até o final. Então, vamos lá. Aí, olha só. Quando nós vimos um pouquinho desse texto, nós estamos vendo que Eliseu era homem de guerra, além de ser o quê? Lavrador. Porque ele falou assim, olha, o que o rei matou e sobrou, o outro vai matar, o Jeú vai matar, né? O rei lá de Arã, né, matar, o que sobrar, o rei de Israel vai matar, e o que sobrar, Eliseu mata. Vocês estão entendendo? Mostrando a condição dele, além de ser trabalhador da terra, também é o que? Soldado. Ele também tem manejo na espada. Ele também tem manejo na espada. Estamos vendo os diademas, né? Provérbios 8,15. Provérbios 8,15. Lê para nós. Assim, ó, por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que cedo me buscam me acharão. Isso. Riquezas e honra estarão comigo, assim como os bens duráveis da justiça. Então aqui Iau falando, né? Iau falando que nada sai do controle dele. Ele que levanta e ele que derruba, ok? Então, Os diademas, né, irmão? diademas, exatamente. Então, uma coisa interessante a respeito de Elias e Eliseu. A gente nunca entendeu a transferência do manto. Até o momento que a gente está estudando, falando lá sobre o manto embebido de sangue, daquele que recebe o manto embebido de sangue, recebe com isso a unção do pai dele e recebe o nome do pai dele, porque o pai dele também recebeu o novo nome. Aqui é uma representação daquilo que nós vimos. O nome. Qual o nome? Elias significa Alial. Iau é o Altíssimo, aquele que nós apontamos o tempo todo, mostrando aquele que senta no Monte Sião. Aquele que senta no Monte Sião, ou seja, nos palácios de marfim. E o servo dele. Qual o servo?
é Elias, que significa a lixa. A lixa. Lembra de Yausha, a lixa, que significa o Altíssimo é a salvação. Qual que é a diferença do nome para Yausha? O nome é Yausha, Yau é a salvação, e a lixa é o Altíssimo é a salvação. Entenderam, irmãos? É a representação de quê? Da transferência do manto. Ali mostrando, transferindo o quê? Autoridade, transferindo a unção, né? Que é a unção que recai sobre ele, a autoridade e o ministério. Você vai ver que o ministério de Eliseu é muito semelhante, inclusive os milagres são semelhantes. São semelhantes, entendeu? Então, quando você vai ver isso, é o link com Apocalipse. Quando Mical recebe de Yausha o seu manto embebido de sangue, recebe também a unção e recebe também o quê? A autoridade do nome. A autoridade do nome. Por quê? Porque antes, irmãos, antes de Mical ter recebido essa unção, quando o papai Yausha desceu à terra, ele não era sumo sacerdote, ele era sacerdote. Mical era sacerdote e ele recebeu autoridade para fazer a expiação no lugar de seu pai, mas ele não era sumo sacerdote. Ele recebe autoridade para ser sumo sacerdote quando ele sobe levando o papai, junto com seu exército, fazendo escolta. E ali, quando ele chega nos portais celestiais, ele chega ali nos portais celestiais e ali fala: abri os portais para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Yau, forte e valente. Naquele momento, Yausha, ele não poderia ser mais referido no céu. É a mesma coisa quando Oséias recebeu o nome de Josué. Se esqueceu o nome Oséias, ele é conhecido desde aquele momento em diante como Josué. O nome Oséias ficou para o esquecimento. Mas não podia ficar para o esquecimento. Por quê? Porque grande foi a obra através desse nome. Então ele vai transferir esse nome, esse manto, né? Esse nome, esse manto e esse ministério para aquele que Yau escolheu. Aqui nós estamos vendo, aqui não foi ele que escolheu, foi Yau que escolheu. Yau falou assim: você vai ungir Eliseu. Vocês estão entendendo? Ele foi escolhido por Yau. Porque ia ser boca de Yau, tinha que ser escolhido por Yau. Vocês estão entendendo? Então, quando nós estamos vendo isso assim, nós vamos ir devagarzinho. Por quê? Porque as escrituras estão sendo reveladas e muitas vezes o alimento assim é muito de uma vez. E aquilo que ficou ali preso em vinho fermentado durante a vida inteira em Babilônia, não consegue entender de cara. Porque as escrituras estão sendo abertas e estão sendo reveladas agora no final dos tempos. Então Elias e Eliseu, eles andam juntos. E um na condição de servo. Um na condição de servo. Aí eu lembro do irmão Marco Beethoven, quando ele trouxe em Isaías, ali, a palavra do servo. Os cânticos do servo. E uma deles, ele fala assim: Iau me fez discípulo. Boca de discípulo. Para que eu ouça. Para que eu fale como discípulo. Como fala e ouça, né? Ouça depois e ouvir o discípulo para que eu ouça como discípulo. Ouça como discípulo. É a condição de servo. É a condição de servo. Entendeu, irmãos? Então, quando a gente começa a ler
essa palavra de Elias e Eliseu tem tanta mensagem que faz as conexões, tanta mensagem, que a gente vai ter que ruminar muitas vezes. Nós vamos ruminando muitas e muitas vezes, e eu quero trazer uma revelação hoje para os irmãos, porque tudo é um simbolismo. Você vai ver que quando Eliseu ele está subindo, Elias está subindo ali no carro de fogo, aquilo ali é uma representação também de algo que aconteceu lá em cima. Porque quando ele está subindo ali, levado pelo carro de fogo, vamos ler, Eliseu fala assim, meu pai, vamos ver? Vamos lá. Quem que vai me falar? Segundo Reis 2. Segundo Reis 2. Nós já lemos esse texto aqui procurando data de arrebatamento. 2:12. Né? Vocês lembram lá? 2:12. Segundo Reis 2:12. Vamos lá. Segundo Reis 2:12. Olha só. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar no versículo 11. Versículo 11. Não, vamos pegar no 10. Eu não posso perder essa, não. Vamos começar pelo 10. Elias respondeu: pedes uma coisa difícil. Ó. Elias respondeu: pedes uma coisa difícil. Todavia, se me vires ao ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. Isso aqui é uma prova do companheiro do Machia. Aquele que andava sempre com Machia, ele não podia desgarrar naquele momento importante, não. Porque estava se falando algo celestial tremendo lá em cima. Vamos continuar. Aí ele fala, pede uma coisa difícil. Aí ele fala, todavia, se você não vê a hora que eu for arrebatado, você não vai receber. Aí ele fala, e aconteceu o quê? Olha aqui, ó. Todavia, se me vires ao ser arrebatado. O que é que ele pede, irmãos? Os irmãos sabem muito bem. Porção dobrada do Espírito. Ele está pedindo porção dobrada, mas não é para receber o dobro de Elias. Ele está usando um termo, porção dobrada, por quê? É a condição de primogênito. O primogênito recebia o quê? A herança em dobro em relação dos irmãos. Ele está se colocando ali como sendo filho primogênito, recebendo, ele quer receber o quê? A porção de primogênito. E ele fala do Espírito, Nós lemos lá que Ial falou assim, unge ele, que ele vai ser profeta no teu lugar. E a unção é o derramamento do óleo. E o óleo representa o Espírito que está sendo infundido nele. Isso faz um link com aquilo que nós já estudamos, com Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito de Ial, o Espírito de sabedoria. Lembra? Os 7 Espíritos de Ial. Por quê? Porque você vai ver que é os únicos que têm a plenitude do Espírito no céu, que é Ial, filho, e Mical e Alcha. Ele recebe a unção do Pai. Recebe a unção do Pai. Está entendendo? Então, vamos lá. Aí ele fala assim, olha, versículo 11. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram. Olha aqui, os separaram, fazendo um link com Zacarias 13. Espada. Faz o que, espada? Levanta contra o meu pastor. Levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Quer dizer, separa um do outro. Separa.
um do outro. Aí ele fala, de novo, versículo 11. E aconteceu que enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: meu pai, meu pai. Viu aqui? Meu pai, meu pai. É a representação do filho primogênito sendo separado do seu pai. Isso é uma coisa acontecendo aqui, que é uma representação lá de cima. Essa representação lá de cima, a gente fica assim, ó, arrepiados. Por quê? Porque aquela hora ali é a hora que papai Yalcha, que recebeu o nome de Yal, filho, ele está subindo para a luz inacessível. Exato momento. É lindo demais. É a hora que o papai Yal, filho, Yalcha, que tinha o nome de Yalcha, que é o nome de Yal que prevalece agora lá, ele está subindo para a luz inacessível. Ali é o termo arrebatado mesmo. Por quê? Porque Yal, pai, está tomando ele para ele. É o termo de arrebatamento, porque Yal, pai, está tomando ele lá das regiões celestiais, tomando ele para ele. E Mical foi separado naquele momento e ficou desesperado. Ficou desesperado. Meu pai, o que eu vou fazer? Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é lindo demais. E é nessa hora que papai e ao filho e Alcha entrega o seu manto, um manto embebido de sangue, entrega para Mical, que a partir daquele momento ali é referido dali em diante como Yalcha. Recebe o nome, recebe a unção, recebe a autoridade, o manto e a missão. Vocês estão entendendo? É a missão. Os irmãos estão... Estão viajando. Vocês entenderam? Essa é a representação, irmãos. É a representação. Naquele momento ali, ele fala: meu pai, o que eu vou fazer agora? Por isso, ali é aquele momento que eu mostrei para vocês que Mical estava no templo e ele foi traído. Lembra? Ele foi traído. É a representação do quê? Da missão. Porque papai Alcha foi traído aqui embaixo. Mical foi traído lá em cima. Pelos seus. Pelos seus. E ali o que acontece? Acontece que ele ali, irmãos, ele se viu na condição de aquele que estava sozinho. Vocês estão entendendo? Aquele que estava sozinho. Aquele que naquele momento ele tinha todo o encargo nas costas dele. Por isso está falando do prego pregado no lugar alto. Toda a sua prole e descendência estava sobre ele. Era um peso de responsabilidade sobre ele. E naquele momento ali ele se via só. Porque o papai não estava com ele. O papai não estava com ele. E é por isso que naquele momento ele invoca. Ele grita por socorro perante Ial. Vocês estão entendendo? Porque ele não estava sozinho. Isso é muito alimento para os irmãos. É angustiante, mas ele segue aquela saga, aquela história que nós estávamos falando ali. E o Pai trouxe para nós a representação exata daquele que transfere o manto, aquele que transfere a missão, aquele que transfere a unção. E ali o Pai vai para a luz inacessível,
ficar à destra da majestade, e Mical se sente solitário, sozinho, diante de uma situação que ele nunca experimentou, à semelhança de Eliseu, que desde que Elias subiu, ele teve que assumir a missão sozinho. Ele tinha que trazer para a nação de Israel ali um encargo, mas antes ele era o quê? Um servo que obedecia a ordem, e agora em diante ele estaria dando ordens. E agora? Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? A irmã Débora está ouvindo? Então, amados, quando nós vamos, como eu falei com os irmãos, nós vamos depois ruminar cada detalhe. Mas eu queria trazer para os irmãos lembrarem sobre Elias, que é uma das duas testemunhas, entendeu? Ele, junto com Moisés, marcha. Quem já assistiu o vídeo a respeito das duas testemunhas no canal? Levanta a mão bem alto. Pouca gente. Tem ouvindo, faltando muita gente para assistir. É 1h47 de ministração. É algo, irmãos, extasiante, cansativo, desgastante para os irmãos perderem, entendeu? Tava ali a equipe, eu no Marco Beethoven, trazendo ali aquela ministração. Irmãos, vocês não fazem ideia como é cansativo. Entendeu? Vocês não fazem ideia. Agora, a única parte que o Pai exige de você é alimentar. É se esforçar. Porque você viu aqui que ele foi escolhido, e quando Elias foi atrás dele, ele estava trabalhando, irmãos. Ele estava trabalhando na terra. Viu? Ele estava passando ali a junta de boi. O que significa isso, irmã Maria? O que é passar a junta de boi ali na terra, irmã? A irmã está boiando? Viu que quando Elias chegou para Eliseu, ele estava trabalhando 12 juntas de boi? E a última ele converteu. Eu presto atenção na reunião, mas eu não digo mais quando eu chego em casa e escuto É. de novo e fico aí. Ele está fazendo o que, irmão? Preparando a terra para plantar. Ele está arando a terra, irmão. Ele está arando a terra para poder plantar semente. Preparando tudo. Entenderam? Isso aqui é uma representação, irmãos, de uma coisa tremenda. Uma preparação para que a boa semente pudesse ser semeada nesta terra. Sendo que a terra nunca recebeu uma boa semente, a não ser do papai Alcho, que foi rejeitado. Estão entendendo? Está preparando uma boa terra. Preparando ali para plantar nessa terra, irmãos. Isso tudo aqui, como eu falei, tudo é uma representação. Você vai ver ali que são 12 juntas de boi, 12. As 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Está entendendo? Que é ali a representação daquele anjo que luta contra Jacó, Israel, e fala assim: você lutou como um príncipe, e eu estou mudando o seu nome. Por que você acha que muda o nome, irmãos? Mical, Ial mudou o nome dele. Ial mudou o nome de Alcha para Ial filho. Mudou o nome de Mical. Por que você acha que esses personagens aqui, toda hora Ial muda o nome? Por que vocês acham? Está colocando eles numa condição superior. Elevou, entendeu? Como mudou o nome de Abrão para Abraão, né? Saraí para Sara. Como mudou o nome ali, que nós estamos vendo ali, de Oséias para Yalcha, né? Josué.
Quando mudou ali o nome de Jacó, para quê? Para Israel, que significa príncipe de Ial. Israel, príncipe do Altíssimo, príncipe de Ial. Entendeu? Então, toda essa palavra, ela sempre foi, e não, todo mundo falava, mudou o nome, mas nunca entenderam. Transferiu o manto, mas nunca entenderam o objetivo maior, que era o quê? O que estava falando das coisas celestiais. Porque só pegava a interpretação na terra. Até que, conforme 1 Coríntios capítulo 15, que fala assim, aquele que é celestial discerne as coisas celestiais, porque veio do alto. Mas aquele que é da terra, somente as terrenas, somente as coisas aqui de baixo, nunca compreendeu. Agora, no final dos tempos, por quê? Porque está em breve, muito em breve, irmãos, para acontecer grandes transformações nessa terra. Em muito pouco tempo. E nós estamos nesse período fazendo o quê? Nós estamos trabalhando, conforme ali nós vimos. Nós estamos trabalhando e nós estamos preparando e estamos semeando. É lindo, né? É maravilhoso. Quando nós vimos, eu quero uma coisa aqui, também tem uma representação interessante a respeito de Acabe. Acabe também, ele vai fazer uma guerrear, né? Ele vai guerrear. E ele vai guerrear por quê? Porque o rei de Arã, ele vem e faz uma afronta para Acabe. E fala assim com Acabe, olha, eu quero o seu ouro, todo o seu ouro e toda a sua prata. Aí ele fala assim, tá bom, meu mestre, eu te dou meu ouro e minha prata. Aí viu que ele cedeu com facilidade, mandou um outro emissário e fala com ele, eu quero não só o ouro e a prata, eu quero também sua família inteira, seus filhos, seus netos, todos vão ser meus escravos. Aí ele procura um homem de Ial, e o homem de Ial fala, não aceita, eu vou dar esses todos nas tuas mãos. Isso tudo, irmãos, está aqui, ó. Em 1 Reis, nós estávamos em 1 Reis 19, né? 1 Reis 19, tá aqui, ó. 1 Reis 20. 1 Reis 20 fala Samaria sitiada. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Ali, Ial manda o profeta falar que vai dar vitória, como de fato dá. E eu queria só mostrar para vocês o tamanho do exército de Israel. Olha só, quer ver? Ó, o exército de Ial. Vamos ver aqui. Quem vai me achar aqui? O número do exército de Israel. 232? Hã? Acá passou revista aos servos e chefes da província. Não, é versículo 15. Então, era todos 232. Não, é versículo 15, ó. 232 eram o quê? 7 mil, ó. 1 Reis 20, 15. Acabe passou revista aos servos, os servos dos chefes da província. Eram ao todo 232. 232 eram os chefes da província. Em seguida passou revista a todo o exército. Isso aqui que eu queria saber, ó. Todo o exército, todos os israelitas eram 7 mil. 7 mil. Viu? 7 mil. E olha aqui. Olha aqui. O primeiro dia de batalha. Olha só. O primeiro dia de batalha. Tá falando aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui. Vamos ver quantos que ele matou. Quem vai achar primeiro aí? Achei. Versículo 29.
Versículo 29. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. Ó, uns diante dos outros. No 7º dia, travou-se a batalha, e os israelitas mataram num só dia 100.000 soldados da infantaria dos arameus. O exército inteiro era 7.000. E eles mataram num só dia 100.000. 100.000. Vocês entenderam, irmãos? Desproporcionalidade. É muito desproporcional. Então, isso aqui é quando o Yau dá a vitória, entendeu? É quando o Yau dá a vitória. E nós vamos fazer os estudos a respeito, passo a passo aqui, de Elias e Eliseu, e você vai ver. O que eu queria trazer basicamente para vocês era um momento maravilhoso que o papai Yauch, que recebeu o nome de Yau Filho, ele foi para a luz inacessível, arrebatado por Yau. Yau tomou ele para si. E naquele momento ele transfere o manto embebido de sangue para Mical, e Mical recebe o nome, recebe a missão, recebe a condição de ser sumo sacerdote. Agora não em lugar de seu pai, no sentido de era um sacerdote fazendo a função de sumo sacerdote, não. Agora ele está recebendo o nome, ele está recebendo o manto embebido de sangue e está recebendo também o encargo, a missão. Ele se torna o cumprimento de Hebreus 7, que fala assim: Yau jurou, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como ele recebeu o nome de Yaush, ele se torna sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Yaush, que foi sobreexaltado, recebeu o nome de Iau, forte. E por isso pôde subir lá para a luz inacessível, para sentar à destra da majestade. Está entendendo, irmãos? Sim. Isso é lindo demais da conta, né? É maravilhoso. Eu queria falar um pouquinho a respeito da lei, porque muitas vezes a lei de Moisés, ela foi mal interpretada, sabe, irmãos? Por quê? Porque parecia que era regras, apenas regras. Na realidade, a palavra estava querendo mostrar que era algo celestial. A regra estava apontando para coisa celestial, só que eles entendiam somente o carnal. Eles é carnal. Porque eram carnais. Então, uma coisa que eu quero trazer para os irmãos é a respeito da tatuagem, né? Isso está em Levítico 19, 28. Levítico 19, 28. Vamos lá. Levítico 19, 28. Levítico 19, 28. Diz assim, ó: guardareis os meus estatutos. Não, 19, 28. Diz assim, ó. Vamos lá. Não fareis incisões. Incisões, sabe o que é? Retalho, retalhar. É aquilo que aqueles sacerdotes de Baal estavam retalhando o corpo. Estava retalhando o corpo. Aí ele está falando aqui, ó. Não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Como é que está escrito aqui? Tatuagem. Eu sou o Iá. Quando ele está falando não fazer nenhuma tatuagem, ele está falando para não fazer nenhuma mesmo. Por quê? Porque muita gente, a pessoa pegava achando que estava fazendo para o bem, aí punha lá Iesus. E não sabia. E não sabia. Então, pegar e falar assim, não faça nenhuma tatuagem. Tá entendendo? Por quê? Aí põe lá Zeus, né? Deus. Aí
até que venha o entendimento dos nomes, entender que significa Deus. Então aqui ele está apontando, aqui no livro de Levíticos, a lei está apontando lá para o final dos tempos, quando o anti-Machia vai vir e ele vai colocar a marca na carne. É a marca na carne. E é por isso que a lei está protegendo os ialdins. Aqueles que são ialdins obedientes não vai colocar a marca na carne. Está mostrando que é vacina? Não, irmãos. Porque é algo visível. Algo visível. Algo que se presta atenção, notório. Todo mundo identifica. Uma tatuagem todo mundo identifica, tá vendo? Por isso está falando aqui, não vai colocar tatuagem. Por quê? Porque eu sou Iau. Ninguém entendia. Achava, não, que caretice, eu gosto de estar na moda. Não, era uma proteção. Iau estava protegendo o povo obediente. Se o povo obediente obedecer à lei, ele vai ser poupado de sofrimento. Aí vamos ver mais, né? Essa da tatuagem primeiro. Está apontando para a marca do quê? Do anti-Machia, no final dos tempos. Ok? Aqui, irmãos, é por isso que eu falo assim com vocês. A escritura já fala. Ela já fala. E ela está falando aqui, tatuagem. Ela põe o nome aí. Se você ler na Bíblia, Oxalá está falando tatuagem. E os irmãos lá, vacina, não sei o quê. Irmãos, presta atenção na palavra. Aí, agora a gente abre em... vamos lá. Levítico 11:7. Levítico 11:7. Levítico 11:7. Ó. Tereis, ó, Levítico 11:7. Tereis como impuro o porco. Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, ele não rumina. Esse aqui é homenagem ao irmão Irlândio. Viu aqui? Ó, vamos lá. Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, ele não rumina. Aí vem aqui, ó, versículo 8. Não comereis da carne deles, nem tocareis o seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Vocês vão considerar eles como impuros. Isso aqui está na lei, irmão, e parece que é uma caretice, mas não é. Na realidade é uma precaução para o final dos tempos, que as pessoas iam reunir no Natal, comer carne de porco e festejando Jesus, que significa isso é um porco. Ele está mostrando que o israelita não podia participar desse tipo de celebração. Por quê? Porque é algo imundo. É algo imundo. Vocês estão entendendo? Então, você está vendo ali que não está se fazendo para Iauxa. Está se fazendo para Satanás, que é esse ser repugnante e imundo. A comemoração de Natal se comemora para esse ser repugnante e imundo. Por isso que se comia carne de porco. Aí se comia lombo de porco, leitão pururuca, pernil, tudo é de porco. E aqui está fazendo uma lei para os israelitas, apontando para o final dos tempos. Não comereis a carne de porco, porque é algo impuro, imundo. Vocês estão entendendo? Ele está apontando muito além da carne. Ele está falando espiritualmente. Ele está falando espiritualmente, igual eu falei da tatuagem. Está jogando para o final dos tempos da marca que está vindo.
ele está apontando também para o final dos tempos a celebração daquele outro, que não é o Machia, é outro, entendeu? E é imundo. E lembrando, irmãos, que É. apontavam também para outros povos que adoravam e sacrificavam o porco a Zeus. Exatamente. Imagina, é oferecido como sacrifício. Aí você fala assim, mas por que os israelitas nunca aceitaram Jesus? Porque eles sabem que Jesus significa isto é um porco. Eles comem o porco que é dedicado a Zeus. Eles sabiam e os crentes cristãos não sabiam. É muito forte, irmãos. É muito forte isso, entendeu? Aí, irmãos, a gente vai abrir também Levítico 19, 19. Levítico 19, 19. Levítico 19, 19. Desculpa dele. Ah, mas nós estamos na graça. Não entendeu nada. É. Ó, 19, 19. Guardareis os meus estatutos. Não cruzarás dois animais de espécies diferentes no teu rebanho. Não semearás no teu campo duas espécies diferentes de sementes. E não usarás vestes de duas espécies de tecido. Aqui eu já expliquei para os irmãos que é o quê? Satanás querendo ser criador. Satanás querendo ser criador, pegando duas criações que Yahweh fez e querendo fazer eles cruzar para aparecer um terceiro ser. Esse terceiro ser, ele fala, eu criei. Satanás, entendeu? Ele querendo ser imitador como criador também. Então, aqui está sendo proibido, porque nós já fizemos o estudo, nós vimos lá de Apocalipse 9, né? Ali mostra a aparência daqueles que estão aprisionados no abismo, né? E eles têm aparência híbrida. Eles têm aparência de querubim misturado com homem. Homem misturado com querubim. Ou seja, é a ligação ali desses híbridos. Quando fala o nome besta, irmã Isalino, está se referindo a quê? Besta. É. Referindo a um animal forte, né? É um animal o quê? Forte Um animal de carga. híbrido. Isso. Híbrido. Animal híbrido de carga. Ele é animal híbrido. Forte Todo e- mundo quando fala besta na roça, você sabe que é burro ou mula. Burro ou mula. Animal forte de carregar carga. Chama de burro de mula. É chamado de besta. Quando teve um carro coreano que veio aqui para o Brasil, era um carro para carregar muita gente. Aí deram o nome de besta, porque era um carro para carregar peso. Então, quando você vê que as escrituras estão falando ali, besta, a besta que levanta da terra, a besta que levanta do mar, ele está falando com você com linguagem de sábio. É um híbrido, é mistura de homem com querubim. Mistura de homem com querubim. Vocês estão entendendo, irmãos? E as escrituras estão falando. Elas falam, mas ela precisa de alguém para poder entender. E aí ficou esses anos todos, ninguém entendia, até que chega agora o final dos tempos e se entende o que é o híbrido. Por que o Satanás ali, ele tem dois híbridos. Tem o falso profeta, que é a besta que levanta da terra, e tem o antimachia, que é a besta que levanta do mar, ou seja, representação das nações, né? Aí, irmãos, eu estava meditando, porque a gente é tanta mensagem. O templo não vai ser edificado por antimachia, não vai edificar. Eu vou trazer esse estudo. Quem vai edificar vai ser, no caso, nós. Nós que vamos. Aí, nós que vamos edificar esse templo.
porque Yahweh não habita em templo construído por mão de humanas. E no milênio, você tem a especificação do novo templo, está em Ezequiel 40 até 48. Vai falando detalhe por detalhe desse novo templo. Ele é diferente, ele não tem sacrifício animal. Está em Ezequiel 40 a 48. E ele é diferente do primeiro. E aí que se cumpre que fala a glória do segundo templo é maior do que da primeira. Por quê? Porque ali Yahweh habita. Aí, irmãos, é tão bonito isso que eu quero contar para vocês um detalhe a respeito desse templo, né? Que nós vamos construir. Só que é um estudo que eu quero trazer para os irmãos assim, detalhado. Não quero fazer ele na correria. Mas uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos com relação a quê? A esse templo. A palavra fala assim: Yahweh proibiu Davi de construir o templo, porque as mãos de Davi estavam sujas de quê? Sangue. Ele tinha feito muitas guerras e matou muita gente, e a mão dele estava suja de sangue. Então ele falou: vou levantar um filho teu que vai fazer edificação. Levantou Salomão aqui na terra, né? Aí nós vemos o Antimachia. O Antimachia vai vir e ele vai fazer muitas guerras. E ele vai matar muita gente porque ele é anjo da morte. E ele é proibido de construir o templo. Ele não vai poder construir o templo. E quando você vê Apocalipse 19, aquele que mata o exército do Antimachia, a mão continua limpa, porque a espada sai da boca. É pela palavra. A espada sai da boca, a mão continua limpa. É muito interessante como que as escrituras conversam. E eu vou trazer esse estudo para os irmãos bem detalhado, e é por isso que eu falei assim, eu fico até desnorteado, assim, da onde que eu começo, se eu vou falar tudo, mas eu queria trazer um pouquinho mais a respeito dessas coisas, sabe, irmãos? E eu queria aproveitar, essa é uma palavra que todo mundo, eu imagino que vai errar. Eu quero que alguém acerte, por favor. Que fala assim: ele virá nas nuvens e todo o olho verá. Isso foi ensinado que é a volta de quem? A volta de Yahweh. Por que está falando isso? Hein? Por quê? Não vai falar não, você fica quietinho. Aí, o que acontece? Vamos abrir essa passagem, porque isso está primeiramente em Lucas. Vamos abrir essa passagem, Lucas. Lucas, vamos lá. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que tropeça muitos irmãos. Lucas 21, 27. Lucas 21, 27. Olha só, Lucas 21, 27. Olha só. Diz assim, ó. Vamos começar do 20? Ah, eu preciso que seja 20. Quando vides Yalxalã cercada de exército. Ó, calma, é a dica. Quando vides Yalxalã cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir todo o que está escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. E cairão ao fim da espada, levados cativos de todas as nações. E Yalxalã será pisada por nações até que se cumpra o tempo das nações. Aí ele fala: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Ó, bramido do mar nas ondas não é tsunami, não. É o quê? É as ondas impetuosas ali e bravias do rio Eufrates. O Antimachia. Exatamente, o Antimachia. Aí ele fala: os homens desfalecerão de medo, na expectativa de que ameaçará o mundo habitado,
pois os poderes do céu serão abalados. Ó, poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem. Ó, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aí fala, quando começar a acontecer essas coisas, erguei e levantar as vossas cabeças. Ok? Aqui ele fala, quando... Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Apenas isso está escrito. Agora vou te mostrar da onde que te fizeram errar. Em Mateus. Vamos lá abrir em Mateus. Tem Apocalipse 1:7 também. Nós vamos lá depois. Vamos lá em Mateus. Onde que está em Mateus? Mateus 24:30. Mateus 24:30. Mateus 24:30. Olha só como é que esse evangelho anátema, ele faz as pessoas tropeçar no entendimento. 24:30. Mateus 24:30. Diz assim, ó. Versículo 30. Então, vamos pegar o versículo 29 primeiro. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra, baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Viu aqui? Quando você pega aqui em Lucas, não está falando que ele está vindo na terra. Não está falando. Olha aqui que está falando em Lucas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Apenas isso. Agora eu vou te mostrar a hora que o Filho do Homem está vindo na nuvem. Vamos abrir Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Daniel, página 1568. Olha só. Olha só. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar no 11. Daniel 7:11. Eu continuava olhando. Então, por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre, quando vi que a fera fora morta e o seu cadáver destruído entregue ao abrasamento do fogo. Esse é o momento que o antimachia, ele faz um cerco. Ele faz um cerco contra Yahushua. E os exércitos celestiais vêm para defender. E mata ele. E mata o exército. Por isso que nós estamos lá em Lucas, fala assim, quando Yahushua for sitiada... Lembra disso? Sim. Agora você vai ver ele vindo, o Filho do Homem vindo nas nuvens. Vamos continuar. Versículo 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho do homem. Ele adiantou-se ao ancião e foi introduzido à sua presença. É isso aí. Viu? Olha aqui, irmãos. O filho do homem aqui, sabe aonde que ele está vindo? Dos lugares altos, mais altos. Ele está descendo a luz inacessível. E todo mundo que está no céu, na nuvem, vai contemplar a hora que o papai estiver descendo da luz inacessível e vai se colocar junto ao ancião e vai transferir para o ancião a autoridade. E todo mundo que está ali verão. Esse é o engano desse evangelho anátema, que fala na terra. Não tem nada a ver na terra. Eles estão aonde? Onde que vai acontecer o tribunal do Mashiach? Na nuvem, ou seja, no lugar celestial. Eles estão ali. Aí fala que milhares de
Como é que é? Miríades e Miríades, não, Miríades é o último. Milhares o serviam, e miríades de miríades o assistiam. Isso. Aí é nessa hora, olha só, é nessa hora que o papai Alcha, ele sai lá da luz inacessível e ele desce toda o exército celestial vendo a hora que o papai está saindo lá da luz inacessível e ele descendo para outorgar autoridade ao ancião. Entendeu? Por isso que a palavra está falando ali, irmãos, e está falando em Lucas como forma totalmente espiritual. Lá E em ali cima. com Mateus vem atrapalhar o entendimento, falando que aquilo ali é na terra. Aí você lê a mesma passagem, ele está falando aqui, ó, Daniel 7. Eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e lhe foi introduzida a sua presença. E ele entrega para o ancião o que? O poder, a honra, o reino, porque ele vai descer para guerrear contra o antimachia, que é um exército. Ele é também o que? General de exército de Satanás. E é poderoso. Então, aí que ele está vendo, ele contemplando, que é aí que vai dar em Lucas. Em Lucas, ó, Lucas 21, aqui já dá a dica, ó, o cerco. É o cerco aí ao Shalom. Aí ele fala assim, ó, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória, vindo do lugar onde? Na luz inacessível. Ele vem na luz inacessível para tomar agora posse dos lugares celestiais e sentar no trono. Aí, irmãos, isso aqui, você viu que lá em Lucas, em Mateus está falando assim, o sol vai perder a cor, o brilho, né? E aqui está falando nada disso, né? Tá vendo lá, a mentirada? Então, o que acontece? Agora vamos lá em Apocalipse, Lucinha, qual que é? Apocalipse 1:7. Ela está indo contra o sol, a lua e Está falando que ele está perdendo o sol, está Tá perdendo a luz. Tantas estrelas, está ficando sombria. O sol perdeu a luz, as estrelas, a lua. Você viu? Está falando uma batalha que é ao contrário. Ao contrário. E aqui está falando que nada disso que está em Lucas. Um episódio parecido com isso aconteceu quando Mical foi retirado lá do templo e lançado por um terreno espaçoso, porque foi salvo por Ial. Ele fala em Salmo 18, fala assim, ele inclinou o céu, tendo os pés uma nuvem escura. É nesse momento, nesse momento não, é um momento parecido também. É, que ele está Porque balando. ele tá numa nuvem também. É, Que é Ial verdade. também. É. Onde que está, Luciano? 1:7. Diz assim, olha, Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Ó, eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. Os olhos daqueles que estão no céu. Tá entendendo? Porque ali é o tribunal do Machi, irmãos. O papai Alcha nunca mais volta nessa terra. E algo não quer que ele volte. Nós já lemos isso, tem Gênesis 24. Ali fala assim, olha, de forma nenhuma você volte com meu filho para a terra, da onde ele saiu. Fora que ele chegou mundial. Entendeu? Né? Por isso também, ele não pode vir. Entendeu? Ó, então ele fala assim, ó. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos verão, até mesmo os que transpassaram. Quando fala até mesmo que os transpassaram, irmãos, aqui é o perigo. É o perigo do Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João fala que ele foi transpassado no quê? No lado. Do lado. Só que ele não foi transpassado no lado. Aonde que ele foi transpassado, irmã Regiane? E só?
nas mãos e nos pés. E aonde que está isso? Isso está em Salmos. Vamos lá em Salmos. Em Salmos 22:16. Salmo 22:16. Salmo 22:16. Quem achou? 17. 884. 884. 884. 17 tá melhor. A Bíblia, eu gosto mais da King James aqui, irmão. Vamos pegar aqui King James. Pessoal, tá gravando. Vamos pegar aqui, ó, King James. Pega, o irmão Shaul vai pegar King James. Quem quiser pegar também a NVI, Almeida. É só ir ao Shalom que tá ruim nesse ponto. Tem Salmo. uma Bíblia também que chama tradução brasileira, ela é muito parecida com É, aquela que a irmã Débora te deu, que ela tem a capa assim. sei. Então vamos lá. James. Quem achou aí? King James aí? Salmo 22:16 na Aí, Bíblia ao manda lá. Shalom tá falando assim, ó. Os cães aqui, ó. Na NVI fala assim, ó. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Só que eu gosto do termo transpassaram. King James. Ó, na King James, olha lá. Aqui, ó. Irmã, qual que é a sua versão aí? Almeida também. Almeida, ó, King James. Todos esses tá só ir ao Shalom que tá ruim nisso. É. Entendeu? Me transpassaram mãos e pés. Isso. Esses foram o lugar que ele foi transpassar. Não foi transpassar lateral, não. Ah, transperou aqui do lado, saiu água, depois sangue. Isso é tudo mentira, viu, irmãos? Isso no Evangelho de João. Saiu água, depois saiu sangue. Ah, isso tudo é mentira. Aqui está falando do Salmo que transpassaram minhas mãos e meus pés. É a profecia. Transpassaram minhas mãos e meus pés. É o madeiro. É o madeiro, né, irmãos? Aqui, ó. Tem que ser transpassado. Vamos Tá? subir mão, tá? Aqui. Não teve cruz, não. É um tronco. É ali que é o madeiro. O madeiro do israelita não tem nada a ver com cruz de Tamuz, não. Entendeu? Então, amados, vocês viram aí? Quando fala lá Apocalipse, ele está falando assim, todos verão, inclusive que transpassaram. Por quê? Porque ali, irmãos, é o tribunal do Mashiach. O tribunal do Mashiach, você teve ali no momento do momento Yahshua muitos ali se converteram naquele momento e foram salvos. Ele está falando até mesmo os que transpassaram, que aceitaram a mensagem do Evangelho, foram salvos. E aquele momento que eles estão no tribunal do Mashiach, Yahshua está vindo nas nuvens e eles veem. Não está falando na terra, porque na terra não tem sentido nenhum. Na terra, eles estariam vivos quando ele voltasse? Não. Exatamente. Entendeu? Não tem nada a ver com na terra. Na terra, até os que transpassaram, eles viveram quanto? 2000 anos vivendo? Está vivinho lá? 2000 anos? Está esperando, estou esperando aqui. Não morreu? Fala que todos devem Tá passar entendendo? pelo lado Ali do está mostrando que eles estão aonde? No tribunal do Mashiach, para ver se são elevados na condição de vencedores ou perdedores para poder reinar no milênio. Até aqueles que receberam a mensagem, né? Porque viu ali, irmãos. Aquilo ali moveu aquela terra. Naquele movimento, um terremoto e tudo mais. E ali muitos recebem a mensagem e se salvam. E ali está falando até aqueles que o transpassaram, quer dizer, até que estavam presentes e foram receber a mensagem, estão vendo ele a hora que ele está descendo. Ele está descendo da onde? Luz inacessível. Da luz inacessível para o quê? Ele está descendo a luz inacessível para as regiões celestiais, para a nuvem. A palavra, quando está falando de nuvem, ele fala do quê? Ele está falando de
regiões celestiais. Regiões celestiais, né? Poderia falar que ali era o templo? Hã? Poderia falar na parte do templo? Não. Poderia falar que é o trono, né? Ele está indo para o trono. Os palácios. Você vai ver os palácios de marfim, né? Os palácios de marfim. Porque ali ele está descendo para reinar. Você viu que aquele momento ali, que ele sobe e ele desce, aqueles evangelhos Anápolis, ele faz uma confusão muito grande na cabeça da gente. Por quê? Porque ele foi feito para isso. Para nenhuma denominação, igreja nenhuma, considerando esses evangelhos Anápolis como verdade, eles conseguem interpretar as escrituras. Por quê? Porque um contradiz o outro, então você nunca chega num consenso. Se ali está falando que os olhos verão na terra, aí você vai em Apocalipse e fala assim, até aqueles que transpassaram ele vai descer na nuvem, até aqueles que transpassaram vai ver. Como que vai ver na terra? Estão vivos? 2000 anos? Vivo? Não. É no tribunal do Mashiach que estão vendo. Por quê? Receberam a mensagem, está descendo, eles estão contemplando lá em cima a hora que ele vem para outorgar ali a autoridade, né, para o ancião, né? Irmão, eu vejo que hoje, como o Pai revela as Escrituras para nós, os segredos, né, os cadeados, principalmente no livro de Apocalipse, quando era feito alguma pergunta a alguém, podia ser aquele mais sábio da igreja, o pregador mais sábio. Perguntava para ele, né, os pastores, a respeito do livro de Apocalipse, eles falavam assim, o livro de Apocalipse é um mistério. Na verdade, é um mistério da Babilônia, né? É verdade. Porque essas coisas aí só vai ser revelado para nós lá em cima, quando a gente for embora. Na verdade, está sendo revelado para nós agora, nesse final dos tempos. Mas esse segredo não foi aberto para todos. Não. Só para os eleitos, né? Só para os pequeninos, né? Os pequeninos, né? Revelar-se aos pequeninos. Então, eu falo assim com os irmãos, é tão bonito, né? Quando o papai está mostrando esses detalhes para nós, que a gente fica assim, igual você viu aqui, isso aqui gerou confusão para muita gente. Então, a minha esposa me perguntou ontem, ontem o pai me deu já o entendimento. Ela ontem falou assim, mas como é que eles estão vendo que todos os olhos verão quando ele vem na nuvem? Entendeu? Ou seja, da dúvida dela, o pai trouxe sanando todo o corpo. É verdade. Por quê? Porque ali em Apocalipse, em Lucas, está referindo em Daniel 7, nos lugares celestiais. Que ele está descendo da luz inacessível para tomar posse o quê? Do reino. Ele está tomando ali a condição. Por quê? A condição, irmãos, você vê que é tão lindo que o pai mostrou a hora que ele sobe e a hora que ele desce. Tremendo. Né? E ele desce, aí que vai fazer o quê? Aí que vai abrir também os selos, né, irmãos? Tremendo. Isso. Entendeu? Aí que vai começar as coisas. Sempre a gente já viu que em Apocalipse não estava nas ordens. Não estava na sequência. Por quê? Porque era uma visão que ele estava anotando, irmãos. A visão que ele estava vendo e estava anotando. E ele estava anotando de forma que não fosse claro. Por quê? Porque não era para ser claro. Quando você fala ali em linguagem, fala assim, cordeiro como que imolado, entendeu? Era para todo mundo interpretar que era outra coisa, entendeu? Então, esses detalhes, inclusive, a respeito da nuvem, a respeito do momento ali, a representação Elias e Eliseu, meu pai, e ele fala assim, ele ainda fala, vamos voltar lá no meu pai, porque tem um segredo ali ainda, vamos lá. Segundo Reis, capítulo 2. Versículo 10.
Elias respondeu: pedes uma coisa difícil, todavia, se me vires ao ser arrebatado da tua presença, aí isso lhe será concedido, caso contrário, isso não será dado. Por quê? Porque o grande mérito ali de Mical é ser companheiro do Mashiach. Onde o Mashiach ia, ele ia. Então, é uma situação que não pode deixar de acompanhar ele. Tá entendendo? Aí você vai ver a história ali e fala assim, ele foi para Gilgal, ele foi junto. Não, aonde que tu fores, eu estarei. Mestre, eu vou contigo. Não, fica aqui, que eu vou lá. Não, eu vou contigo. Lembra disso? Caminhando junto. Sempre caminhando junto. Então, aí quando ele fala aqui, ó, aí ele fala assim: e aconteceu enquanto andava, conversava, eis que um carro de fogo, cavalo de fogo, os separaram em um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Eliseu olhava e gritava. Ó, o termo, gritava. É o invocando, né? Gritava. Olhava e gritava. Meu pai, carro e cavalaria de Israel. Aí o exército, viu? Depois não mais o viu, e tomando suas vestes, aqui fala, ó, tomando suas vestes, ele rasgou as vestes dele, para pegar agora a do pai, viu? Ele rasgou, agora que você está sabendo, ele rasgou as vestes dele, para pegar as vestes do pai, entendeu? Então aqui, ó, e rasgando suas vestes, rasgou-as em duas, apanhou o manto de Elias que havia caído e voltou para a beira do Jordão, onde ficou. Tomou o manto de Elias que havia caído dele e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está Ial? O Ial de Elias bateu também nas águas que se dividiram um lado do outro, e Eliseu atravessou o rio. Os irmãos profetas de Jericó viram-no à distância e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Viu? É o que? É aquela transferência ali, entendeu? Aí ele fala: vieram ao seu encontro e se prostraram em terra. Se prostraram em terra, fazendo um link, viu? De se prostrar. Olha aqui. Vieram ao seu encontro e se prostraram por terra. Se prostraram para adorar? Não. Se prostraram para quê? Para se submeter a ele, mostrando que ele é a autoridade, ok? Quando você vai ver lá o anjo que fala assim, e Elrana viu tudo aquilo ali e viu que o anjo participava de tudo. E aí ele se prostrou. Quando ia adorá-lo, o anjo falou: não faça isso. Enquanto ele só se prostrou, não tinha problema nenhum. O problema é que ele ia adorá-lo. Aí ele brecou ele, entendeu? Mas o se prostrar é necessário que faça, porque mostra a autoridade que ele tem. Você viu que os filhos dos profetas todos se submeteram, se prostrando a ele, viu? Sinal de reverência. Sinal de reverência, de submissão, né? Então, amados, quantos minutos nós fizemos aqui? Nossa, passou até rápido, 1h38. Nós vamos encerrar então, amados irmãos, e nós vamos estar ruminando o entendimento gradativamente, tá? Eu queria mostrar para os irmãos que Elias e Eliseu com o manto era a representação lá de cima da transferência do manto, né, de Yaush para Mical. Por quê? Porque ali ele estava transferindo unção, nome e também autoridade. Por quê? Porque ele não poderia mais ser referido no céu como Yaush. Ele não poderia. É aquilo que eu falei com vocês. Uma vez que mudou o nome, não se volta naquele nome antigo. Uma vez que Oséias recebeu o nome de Josué, ele é a partir daquele momento reconhecido como Josué. Se esquece Oséias. E assim também quem? Papai Yaush. Recebeu lá em cima o nome de Yau, forte e valente, já não se refere ele mais para Yaush. Entendeu? Porque se referir para ele Yaush, ele não pode ser adorado. Só Ial pode ser adorado. Então,
ele transfere o nome, a autoridade, o manto, a representação aqui para o seu filho, e aí sim o seu filho se torna um memorial perpétuo sobre aquilo que Yalcha fez, né? No passado, né? É tremendo demais, né, irmãos? E nós vamos encerrar então. Só uma coisa, né? Hum. Quando a gente fala dos sinais, que haverá sinais no sol, na lua, das estrelas, quando a gente fala um pouco de Eliseu ali, lembrando que Eliseu era careca, né? Ah, tem esse detalhe. Tem esse Lembrando que Eliseu detalhe. era careca. O Eliseu é o único personagem nas escrituras que é referido como careca. Exatamente. Ele é o. E eu queria mostrar essa parte. Vamos mostrar o momento que a ursa mata os rapazinhos. Vamos lá. Vou falar por que é isso aqui, irmãos. Quem achar aí pra mim o momento ali que a ursa mata os rapazinhos que tava chamando ele de careca. Segunda Reis 2:24. Hã? Segunda Reis 2:24? Vamos pegar pelo 23 só. Aqui está mais claro, né? Ó. É. Aqui, irmãos, uma coisa que me chamava a atenção, que eu nunca vi em nenhuma outra parte das escrituras a referência de alguém ser careca. A único que era Eliseu. É? Não vou falar, depois eu falo. Pode falar. Não, é que eu estava com a dúvida, irmão. Quando o irmão fala que Alcha estava ali nas regiões celestiais, né, ele vem se encontrar com Sião. No caso, você lembrar que não é mais Yalcha, né? Ial filho. Ele vem se encontrar com o ancião. E todos os olhos irão ver. Remete você ler o Apocalipse 8, quando fala ali que houve um grande silêncio no céu? Ô, irmão, eu ainda não fiz a conexão ali, mas pode ser, tá? Pode ser, porque Mas ali é a final da sete a gente precisa ainda, então não, mas a gente, a Apocalipse é um quebra-cabeça grande, é um quebra-cabeça tremendo, mas a gente está indo aos pouquinhos na medida que o Pai vai nos dando, né? Porque Apocalipse é muito mais que a gente já andou, ainda tem muito para andar, né? Sei que é um momento de muita reverência, Né? É verdade. Porque eu entendi, irmãos, isso. Você entendeu? Momento que Al descia. Eu não entendi ainda hoje como a gente entende, né? Mas nós vamos ter um entendimento. Fala que teve um encontro, né? O anjo que foi até o trono, depois nós vamos estar estudando essa parte, tá? Ó, segundo Reis 2, segundo Reis 2:23, vamos ver. Ó, de lá subiu para Betel, Eliseu, tá? De lá subiu para Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: sobe careca, sobe careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Al. Então saíram do bosque duas ursas e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. O que acontece aqui? Por que eles não. Ele é tão duro, hein? Tem alguma coisa aí, irmão. Mas vamos ver. Por que ele é tão duro, hein? Aí a gente lembra assim, ó. Eis que envio diante de ti um anjo. Aí fala o quê? Respeita sua presença e ouve sua voz, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Lembra disso?
Eles zombaram com Deus. Porque o meu nome está nele. Ele não perdoará a transgressão. Então, irmãos, é isso aqui. Porque ele carrega, irmãos, o nome de Yahweh. Então, se ele aceitar alguém zombar de Yahweh, ele não vai aceitar. Porque ele tem um nome, ele carrega o nome de Yahweh. Então, ele não pode aceitar isso, irmão. Por quê? Porque se pode pecar contra o filho, mas contra o pai, não. Não pode. Ainda fala na Antiga Testamento, fala contra o Espírito, né? Hã? Contra o Espírito. Você vê que o manto é a realização do Espírito também, É, né? que aí fala isso também, porque o pai e o espírito é uma mesmo. coisa, né? Exatamente, por isso que é Yahweh invisível, né? Então, olha só, quando nós vimos essa passagem, eu queria mostrar para os irmãos só um link para a gente encerrar. Está no versículo 19, segundo Reis 2,19, diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu, a cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o meu mestre. Mas suas águas são ruins. Ó, mas suas águas são ruins e a torna o país estéril. É a condição hoje dessa terra. A ministração hoje, nessa terra, faz com que a terra seja estéril, infrutífera. Está entendendo? Infrutífera. Aí ele faz o seguinte, versículo 20, disse ele, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou o sal e disse, assim fala Yahweh, ó, assim fala Yahweh, viu, trombeta? Assim fala Yahweh, eu saneio estas águas e elas não mais causarão nem morte, nem esterilidade. E as águas se tornaram sadias até hoje, segundo a palavra que Eliseu pronunciara. Esse faz um link com o quê? Faz um link com Apocalipse, aquela estrela que caiu sobre as fontes de água. Olha só, Apocalipse 9. Apocalipse capítulo 8, Apocalipse 8, 10. Apocalipse 8, 10. Diz assim. Apocalipse 8, 10. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes, e o nome da estrela é Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água, que se tornou amarga. Entendeu? Então, aí, quando ele fala aqui no versículo 9, capítulo 9, o quinto anjo, ele dá a dica sobre aquela estrela. Apocalipse 9, 1 diz assim, o quinto anjo tocou. Quem que é esse anjo? Shaul Paulo. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e caiu sobre as fontes de água. Ou seja, toda a ministração da palavra que estava errada, ele caiu falando contra e apontando que toda aquela ministração errada era água para a morte e não para a vida. Faz um link com quem? Com Eliseu corrigindo a água que era que fazia a terra, né? O país ali ser estéril e causar morte. Ele cura as águas para que as águas não mais faça a terra ser estéril. Isso vai ser quando, irmãos? Vai ser aquele momento que vai vir para poder consertar essa terra. Essa terra vai ser consertada. Vai haver justiça. E vai haver fruto. Aí que faz o link com aquilo que eu falei lá atrás. Me dá mais um dia. É isso?
Me dá mais um ano para que eu cave profundo as raízes, coloque o esterco. Aí, se não der fruto, por quê? Porque ele tem que ir na fonte de água. O problema é a fonte de água que torna a terra estéril, infrutífera. Então ele vem e ele vai consertar essas fontes de água. Ou seja, é a administração errada, né, irmãos? É a administração errada. Vocês entenderam? Conversa muito, né? Hã? Conversa muito. Conversa muita palavra, né? Então nós vamos dar gratidão, papai. Gratidão, irmão Arthur. Interessante que ela não causava só, não fazia só a terra ser infrutífera, mas causava morte também. E o que vai causar morte de muitos vai ser exatamente essa mensagem das águas amargas aí que está sendo pregada nesse mundo. Você vê que ela é uma água também, e é uma água que causa morte, né? Causa morte. Vamos juntos, amados. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.